Olá, turma! Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Érica da FESNE. Estarei dando para vocês a matéria de Clínica Médica. Com base no que a gente já viu nas aulas anteriores, certo? A gente está conhecendo alguns distúrbios que envolvem o nosso organismo, tá? Então, na aula passada, a gente estudou sobre alguns distúrbios respiratórios e hoje a gente vai dar continuidade a esse estudo, tá certo? Quero pedir para vocês, de antemão, que peguem um papel e peguem uma caneta e um lápis, façam as anotações, escrevam quais são as dúvidas que possam vir a surgir para que no nosso próximo encontro, que será online, tá? Vocês estejam sanando todas as dúvidas de vocês e eu esclarecendo, tá certo? Então, para iniciarmos a aula de hoje, vamos fazer uma pequena revisão do que a gente viu na aula anterior, tá? Então, a gente viu sobre o sistema respiratório, como já foi estudado lá na matéria de anatomia, tá? O nosso sistema respiratório, ele se divide de duas formas, em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores, tá? E aí a gente tem alguns órgãos que compreendem o sistema das vias aéreas superiores, que, como foi falado, são as fossas nasais, a boca e a faringe, e os órgãos da via aérea inferior, que são compreendidos pela laringe, traqueias, brônquios e pulmões, tá? Vale ressaltar que a boca está presente aí no sistema respiratório, mas também a boca é um dos principais órgãos do sistema digestório, tá certo? E aí a gente começou a observar alguns distúrbios respiratórios, algumas doenças que podem ocasionar, certo? Devido a alguma disfunção, algum desequilíbrio do sistema respiratório. Então, uma delas, e muito conhecida, é a pneumonia, tá? Que nada mais é do que uma infecção que vai atingir o tecido do pulmão, e essa pneumonia ela pode comprometer um ou os dois pulmões, tá? E também pode comprometer os alvéolos, como a gente já estudou na aula passada. O que são os alvéolos? Os alvéolos são aquelas estruturas que são semelhantes a cachos de uva, certo? E eles são responsáveis pelas trocas gasosas, ou seja, pela absorção de oxigênio e eliminação de dióxido de carbono, tá? Vimos também que a pneumonia ela pode ser causada por várias infecções, mas a principal causa da maioria das pneumonias elas são causadas por bactérias. É por isso que muitas vezes o tratamento ele é realizado com antibióticos, tá? Porque a maioria das pneumonias são contraídas pelas bactérias, ok? E aí, aqui nós temos uma imagem, certo? Essa imagem é dos alvéolos, como eu falei para vocês, que são aquelas estruturas que estão na parte inferior dos bronquíolos, logo após os bronquíolos, tá? E essa pequena estrutura ela é responsável pela dinâmica das trocas gasosas. Então, a gente pode observar aí nessa imagem um alvéolo de uma pessoa saudável em condições normais, realizando suas trocas gasosas perfeitamente, e nós também vamos ter uma pessoa, né, com os alvéolos todo comprometido, onde existe a presença da pneumonia, ok? E aí a gente viu as causas, tá? Do que pode levar a pessoa a ter pneumonia, quais são os fatores de risco, quais são as pessoas que têm a maior predisponibilidade, maior probabilidade de desenvolver a pneumonia. E também vimos o que era a pneumonia química, tá? Que a pneumonia química, ela é causada, tá? Pela inalação de alguma substância química,
e essa substância química ela vai ser nociva para a saúde e aí vai causar algum dano ao sistema respiratório dessa pessoa, ok? Vimos quais eram os sintomas, não vamos nos deter porque isso foi assunto da aula passada, só para fazer um apanhado geral do que vimos, ok? Sobre outro distúrbio respiratório que a gente viu foi a sinusite, tá? Que o que é a sinusite? A sinusite nada mais é do que uma infecção dos seios paranasais, tá? Então, como a gente já viu, nós possuímos 6 seios paranasais, 2 são seios frontais, 2 seios etimoidais e 2 seios maxilares, tá? Então, esses seios, eles permitem a circulação de ar, tá? Dentro da cavidade nasal. E quando esses seios, eles estão obstruídos, eles vão causar incômodos, dores, tá? A esse indivíduo. E então vai estar comprometendo o sistema respiratório dessa pessoa, tá? Porque esses seios vão estar obstruídos, causando essas dores e também vai estar produzindo muco. E aí também nós vimos que a sinusite ela pode ser aguda, crônica ou recorrente. A sinusite aguda ela é classificada quando a inflamação dos seios, né, dura menos de 3 semanas em adultos e 2 semanas em crianças. A crônica quando dura mais de 3 semanas em adultos e mais de 2 semanas em crianças. E a recorrente, que são aqueles casos que uma pessoa vem ter a sinusite 4 ou mais vezes durante um ano, tá certo? E aí a gente viu o que causa a sinusite. Então, essa infecção ela pode ser causada por vírus, por bactérias, por alergia ou por alguma alteração do sistema imunológico dessa pessoa, tá? Vimos também qual é a diferença entre a sinusite e a rinite. Como já foi falado, a sinusite é a infecção, a inflamação dos seios paranasais, certo? Que vai comprometer os seios paranasais. Já a rinite, certo? Ela só vai atingir a cavidade nasal, tá? Não compromete nenhum outro local, nem seio, nem nada. Ela só vai comprometer a cavidade nasal, tá? Lembrando que uma pessoa que tem rinite, ela pode vir a desenvolver um quadro mais grave, que no caso é a sinusite, tá? E aí a gente viu quais são as manifestações clínicas da sinusite, como o efeito diagnóstico e o tratamento, os cuidados de enfermagem com uma pessoa que tem sinusite, tá? E o que vai ser a rinite, né? Então, a rinite é uma inflamação, tá? E uma irrigação da mucosa da cavidade nasal, como eu já falei, tá? Essa rinite, ela pode ser classificada como uma rinite alérgica ou não, tá? E ela também pode ser aguda ou crônica, certo? E aí ela também pode ser causada por diversos fatores, como por exemplo, fatores ambientais, infecções virais, dependendo de idade, odores, doenças sistêmicas, tá? E a alérgica, a rinite alérgica, é quando aquele indivíduo ele entra em contato, certo, com alguma partícula, com algum material que venha lhe causar alergia e ele automaticamente vem a desenvolver a rinite, ou seja, ocorre a obstrução da cavidade nasal, tá certo? Porque o corpo, quando ele entra em contato com essa substância que vai causar alergia a esse paciente, começa a produzir anticorpos.
Então, aquela secreção que sai do nariz, que muitas vezes a gente chama de ECA, nada mais é do que anticorpos produzidos pelo nosso corpo para tentar combater algum agente invasor, né? No caso, essa substância alérgica do indivíduo, tá certo? E aí a gente vê as manifestações clínicas, o tratamento e também vimos o que era a asma, certo? A asma ela é uma doença crônica, tá? A pessoa ela pode adquirir ao longo dos anos ou ela pode nascer com a asma, tá? E ela é provocada por uma inflamação das vias aéreas inferiores, em específico os bronquíolos, tá? Então, como a gente já viu, após a traqueia, nós vamos ter a bifurcação do anel da traqueia, conhecido como carina, né? Esse anel ele vai se bifurcar e vai dar origem aos brônquios direito e esquerdo. Após os brônquios, nós vamos ter os bronquíolos e depois dos bronquíolos nós vamos ter os alvéolos, tá? Então, a asma vai ser a obstrução, a inflamação, o processo inflamatório dessa estrutura dos bronquíolos, tá? E o que é que acontece na asma? Certo? O paciente ele vai ter um maior aumento de produção de muco, pode apresentar edema local, tá? E esse paciente ele vai apresentar espasmo da árvore respiratória. O que é o espasmo? É a contração dos brônquios, impedindo que esse paciente ele consiga respirar normalmente, tá certo? Então é por isso que muitas vezes um dos sintomas primordiais é a falta de ar, tá certo? Então, um paciente que tem asma, ele quando está em crise, ou quando ele não toma as medicações de forma correta, ou quando esse quadro da asma, né, vem trazendo consequências, um dos principais sintomas que esse paciente vem sentir é a falta da respiração, a dificuldade em respirar, tá certo? Porque os brônquios, eles sofrem um espasmo, que é o fechamento. E aí, nessa imagem, a gente consegue ver direitinho o que a gente acabou de falar. Então, aqui é um bronquíolo, certo? Os brônquios de uma pessoa normal, certo? Que não tem problemas de asma, tá? Então, a gente consegue observar que esse bronquíolo, ele é bem aberto, permitindo a circulação de ar, permitindo também as trocas gasosas, certo? E proporcionando que o paciente ele tenha uma respiração adequada. Já do lado esquerdo, a gente pode observar que é um bronquíolo que ele sofreu um espasmo, ou seja, um fechamento, uma contração, certo? Impedindo o ar de circular normalmente, ok? Mais uma vez, uma outra figura de uma pessoa saudável, uma pessoa que tem asma, certo? Em comparação com uma pessoa saudável, a pessoa que tem asma, ela já tem um bronquíolo mais fechado, tá? E aí, quando uma pessoa entra em uma crise asmática, essa contração, esse espasmo ainda é maior, tá certo? E aí a gente pode observar quais são os sinais e sintomas, tá? Os fatores desencadeantes da asma, ok? Mais uma figura aí de um bronquíolo aberto e o outro infeccionado, né? Com asma. Os sinais de gravidade, como é realizado o diagnóstico, o tratamento da asma, tá? E os cuidados de enfermagem de uma forma geral, ok? E agora, para iniciar a aula de hoje, a gente fala sobre o que é a insuficiência respiratória, tá? Para a gente entender o que é a insuficiência respiratória, a gente precisa ter conhecimento de dois fatores, tá? A gente precisa saber qual é a quantidade necessária de oxigênio e
dióxido de carbono dentro do nosso organismo. Então, a gente tem que conhecer os valores normais, o valor padrão, certo? Que vai manter o corpo em equilíbrio. Então, falando do oxigênio, certo? Eu considero que um paciente ele está tendo uma boa oxigenação, o oxigênio ele está percorrendo de forma satisfatória quando apresenta entre 80 a 100 milímetros de mercúrio de oxigênio, certo? É importante observar que uma pessoa normal, saudável, que não tem nenhum tipo de problema respiratório, esse número ele tem que estar acima de 95%. Já uma pessoa que já tem algum problema respiratório ou que está hospitalizada precisando fazer oxigenoterapia, tá? A gente considera, tá? Até 80. Até 80 a gente considera. Baixou, apresentou baixa do oxigênio no organismo, a gente já fica em alerta. Por quê? Porque esse paciente, por exemplo, ele pode ter uma parada respiratória, certo? Através dessa insuficiência respiratória. O outro valor que a gente precisa conhecer é o do dióxido de carbono, tá? Como já foi falado na primeira aula, né? As trocas gasosas. O que são as trocas gasosas? É quando o meu corpo absorve oxigênio, tá? E elimina dióxido de carbono. Então, os valores de dióxido de carbono no nosso organismo deve ser entre 35 a 45 milímetros de mercúrio. Acima disso, a gente também já fica monitorando esse paciente, tá certo? Então, o que é que vai ser a insuficiência respiratória? É quando ocorre alguma alteração na função, certo? Da respiração, que vai fazer com que o oxigênio, ele caia, certo? E fique abaixo de 50 milímetros de mercúrio, como, por exemplo, nos casos das hipoxemia, tá? Então, quando o paciente ele entra em hipoxemia, significa que o oxigênio dele está abaixo de 50 milímetros de mercúrio. Ou quando o dióxido de carbono, certo? Que deve ser entre 35 a 45, está elevado, tá certo? Está acima de 50 milímetros de mercúrio, conhecido como hipercapnia. Então, a gente precisa conhecer quais são os valores padrões para a gente conseguir identificar toda alteração que o nosso organismo vem apresentar, tá certo? E aí, como é feito esse monitoramento do oxigênio e do dióxido de carbono no nosso corpo, né, no nosso organismo? Ele é feito através de um exame conhecido como gasometria arterial, que nada mais é do que uma punção em uma artéria, certo? É semelhante a um exame de sangue, quando a gente vai coletar o exame de uma veia. Só que no caso da gasometria arterial, a gente não vai retirar o sangue da veia, a gente vai tirar da artéria, tá? Existe uma grande diferença entre sangue venoso e sangue arterial. E eu vou pedir para vocês essa atividade, tá certo? Qual é a diferença do sangue venoso e do sangue arterial? Eu quero que vocês tragam para mim, tá bom? Vou colocar também lá no portal para vocês estarem resolvendo a atividade sobre essa aula. E eu quero saber também de vocês qual é essa diferença de um sangue venoso para um sangue arterial. Então, para continuar. Então, essa punção ela é feita em uma artéria, certo? E aí a gente vai tirar o sangue dessa artéria e vai analisar a quantidade de oxigênio e a quantidade de dióxido de carbono presente naquele sangue, tá? Para saber se a troca gasosa ela está sendo eficaz, de forma eficiente e eficaz, tá? Geralmente a gasometria ela pode ser realizada em qualquer artéria do nosso corpo, mas a que é a mais utilizada é a artéria radial. Por quê, professora? Porque
caso venha ter falhas, caso venha comprometer o membro desse paciente, certo? A gente tem como minimizar, né? Minimizar, digamos assim, as consequências, a gente retira da artéria radial. Por quê, professora? Só para deixar mais claro. Geralmente não, é muito raro de acontecer, certo? Mas, por exemplo, uma pessoa que venha fazer a gasometria, certo? Se fizer de alguma forma errada, pode comprometer o membro daquele paciente, digamos assim, tá certo? Então, se eu for fazer esse tipo de exame na artéria femoral, eu posso comprometer toda a perna desse paciente. Se eu for realizar a gasometria na artéria do braço, né? Eu posso comprometer todo o braço desse paciente. Então, a gente faz na radial, porque aí, se tiver algum problema, a gente só compromete a mão desse paciente, não compromete o membro todo, tá? A artéria do braço é a artéria bradial, tá certo? Só para esclarecer aí. Então, a gasometria, ela vai medir o pH, certo? Do sangue e também vai dar essa informação dos níveis de oxigênio e de gás carbônico dentro do sangue, tá? Através da artéria. Esse exame ele vai ser utilizado para verificar se os nossos pulmões, se o pulmão ele tá tendo a capacidade, ok, de mover o oxigênio dos alvéolos para o sangue e remover o dióxido de carbono do sangue. Então, a gasometria vai fazer, tá? Esse parâmetro para saber se os pulmões eles estão fazendo as trocas gasosas de forma adequada. E aí, a insuficiência respiratória é a condição na qual o oxigênio não passa dos pulmões para o sangue em quantidades suficientes, ou seja, se o paciente ele vem apresentar alguma insuficiência respiratória, é porque o oxigênio ele não está chegando no sangue de forma eficaz, tá? E aí os órgãos do corpo, como o coração e cérebro, eles vão precisar desse sangue rico, principalmente em oxigênio, tá? Para que ele funcione bem. Também pode ocorrer se os pulmões eles não conseguirem eliminar, certo? Remover o dióxido de carbono do sangue. Então, o dióxido de carbono precisa sair do sangue e o oxigênio precisa entrar. Então, quando não acontece isso, pode levar o paciente a vir a ter a insuficiência respiratória, tá? Então, só para ressaltar aí, muito dióxido de carbono no sangue pode danificar os órgãos do corpo. Ambos os problemas, pouco nível de oxigênio e alto nível, né, de dióxido de carbono, podem ocorrer ao mesmo tempo, ou seja, essa disfunção pode vir ou só do oxigênio ou só do dióxido de carbono, ou então pode acontecer os dois ao mesmo tempo, tá? E aí a gente classifica a insuficiência respiratória de duas formas: insuficiência respiratória aguda e insuficiência respiratória crônica, tá? A aguda, ela ocorre rapidamente, certo? E geralmente dura dias ou horas. Já a crônica, ela é persistente, tá? E ocorre em períodos de meses ou até mesmo de anos, ok? Então, quais são as causas da insuficiência respiratória? Algumas doenças ou condições, tá? Pode prejudicar a respiração e levando o indivíduo à insuficiência respiratória, certo? Pode acontecer também quando a respiração ela vai ser prejudicada, quando os pulmões eles não conseguem facilmente mover o oxigênio para o sangue e remover o dióxido de carbono, no caso são as trocas gasosas. Em casos de distrofia muscular, lesões na medula espinhal, certo?
danos aos tecidos e costelas envolvendo os pulmões, problemas na coluna vertebral, tá? Que podem afetar os ossos e músculos usados na respiração. Pessoas que fazem uso de droga de forma excessiva, né? Levando a overdose, tá? Ou até mesmo de álcool. Doenças pulmonares podem levar a insuficiência respiratória, como, por exemplo, a doença pulmonar obstrutiva crônica, a pneumonia, a síndrome do desconforto respiratório agudo, a embolia pulmonar e a fibrose cística, certo? Então, algumas doenças pré-existentes podem levar o indivíduo a ter uma insuficiência respiratória. Lesões pulmonares agudas, como por exemplo inalar gases danosos ou fumaça que pode lesionar os pulmões, ok? Quais são as manifestações clínicas? Quais são os sintomas que o paciente com insuficiência respiratória pode apresentar? Hipoxemia, tá? Que nada mais é do que a baixa concentração de oxigênio no sangue arterial. Esse paciente ele pode apresentar inquietação, ficar agitado, pode apresentar dificuldade para respirar, que é a dispneia, desorientação, confusão mental, perda da consciência, hipercapnia, que é o aumento do dióxido de carbono dentro do sangue arterial, tá? Pode apresentar cefaleia, que é dor de cabeça, sonolência, vertigem, que é tontura, taquipneia ou bradipneia, aceleramento dos batimentos cardíacos ou a diminuição desses batimentos cardíacos. Uso da musculatura acessória na respiração, tá? O que é a musculatura acessória, certo? Quando a gente respira, a gente usa os músculos, tá? Primordiais, certo? Da respiração, tá? Então, envolve pulmão, envolve os músculos, né, intercostais, tá? E o uso da musculatura acessória é quando esse paciente ele tem dificuldade de respirar, certo? E ele, para suprimir essa respiração, usa essa musculatura acessória, que geralmente são esses músculos intercostais, tá certo? Tem uma maior dificuldade. Esse paciente ele também pode apresentar arritmias cardíacas. O diagnóstico ele pode ser através de diagnóstico clínico, ou seja, através dos sintomas que esse paciente vem apresentar. Pode ser realizado através da oximetria de pulso, certo? Que é um aparelhozinho que a gente coloca no dedo para ver o nível de oxigênio no nosso organismo, tá? Também pode ser realizado através da gasometria arterial, raio-x de tórax, e se o médico vier a suspeitar de algum tipo de arritmia em decorrência dessa insuficiência, ele pode também recomendar o exame de eletrocardiograma, tá? Então, só para a gente ressaltar aqui, a oximetria de pulso, que é através desse aparelhozinho que se coloca no dedo, tá? Ele vai medir o nível de saturação de oxigênio do sangue, tá? Que geralmente é a porcentagem que está sendo transportada na circulação sanguínea. Então, em pessoas normais, pessoas saudáveis, pessoas que estão respirando bem, certo? Recomenda-se que esse oxigênio esteja acima de 95%. A medida costuma ser necessária quando há suspeitas de doenças que possam prejudicar ou interferir, tá, o funcionamento dos pulmões, como por exemplo em asma, pneumonia, câncer de pulmão, congestão pulmonar, doenças neurológicas, dentre outras, tá? Normalmente, o procedimento da oximetria consiste somente em colocar esse aparelho, tá, sobre o pulso, tá, geralmente no dedo ou na orelha, mas é mais utilizado no dedo. Já em recém-nascido, em crianças, esse aparelho ele tem que ser colocado no pé ou na panturrilha ou na palma das mãos, tá?
Aqui vocês podem observar é uma imagem onde está fazendo uma punção arterial, ou seja, aqui é o exame de gasometria arterial, certo? Em que um profissional capacitado, ele realiza essa punção na artéria a fim de retirar esse sangue arterial para verificar os níveis de oxigênio, dióxido de carbono e o pH sanguíneo daquele paciente. E aqui é o monitor cardíaco, certo? Que vai estar monitorando os sinais vitais desse paciente. E o que é feito para o tratamento desse paciente? O que é realizado para se tratar insuficiência respiratória, certo? Então, o tratamento consiste na oxigenoterapia não invasiva, que é feita através do catéter nasal ou máscara facial para corrigir a hipóxia, ou seja, a falta de oxigênio, tá? Pode ser realizado por ventilação mecânica, que é uma oxigenoterapia invasiva, certo? Através de intubação do paciente, esse paciente vai estar sendo monitorado, a sua respiração sendo monitorada por uma máquina, tá? Esse paciente ele também pode fazer uma fisioterapia respiratória e hidratação. Pode utilizar broncodilatadores, tá? E corticosteroide, certo? Porque os broncodilatadores vão fazer o quê? Vão expandir, certo? Vão abrir os canais respiratórios a fim de que esse paciente tenha uma melhor respiração, tá? Como eu já falei para vocês também, o tratamento ele pode ser através de intubação ou traqueostomia. E quais são os cuidados de enfermagem para esses pacientes que apresentam insuficiência respiratória? Então, a gente precisa avaliar o nível de consciência desses pacientes e qual o grau da sua dificuldade respiratória, avaliar sinais de hipoxemia, ou seja, da falta de oxigênio, manter o paciente em uma posição confortável que possa facilitar a respiração, tá? Avaliar os sinais vitais desse paciente, verificar também a gasometria e comparar com valores prévios, valores anteriores, para ver se houve alguma melhora ou não, e notificar qualquer tipo de alteração que esse paciente venha apresentar, certo? Além disso, a gente precisa administrar o oxigênio, ou seja, fazer a oxigenoterapia, organizar o material de acordo com o método de administração de oxigênio, explicar o procedimento ao paciente, esclarecendo as suas dúvidas, fazendo com que ele se sinta mais confortável, certo? E resolvendo a sua ansiedade, porque geralmente os pacientes eles ficam muito ansiosos, apreensivos. Manter nível de comunicação durante todo o procedimento com o paciente. Observar se ele vai apresentar alguma alteração, tá? Observar também as condições de permeabilidade de catéteres ou sondas que esse paciente possa ter. Realizar trocas de catéteres nasais ou máscaras faciais. Descartar ou desinfectar material contaminado no expurgo, tá? E quais são as intervenções de enfermagem? O que a enfermagem vai fazer também? Então, vai manter essa via aérea pérvia. O que é via aérea pérvia? A via aérea funcionando bem, que o paciente consiga respirar normalmente, tá? Seja através de nebulização com vasodilatadores, hidratação ou através da aspiração de secreções da traqueia, tá? Se essa oxigenoterapia foi invasiva. E também o profissional de enfermagem, ele deve manter a educação em saúde para esse paciente, orientando a ele sobre o procedimento, sobre a sua doença, ensinando, orientando quanto à importância do uso correto das suas medicações, os riscos ambientais e climáticos que ele possam vir a se expor, tá? Então, toda essa educação em saúde a gente precisa passar para o nosso paciente para que ele tenha autonomia no seu cuidado.
O outro tipo de distúrbio que eu falei na aula passada, mas eu não dei detalhes, foi sobre o distúrbio da atelectasia, tá? Então, o que é a atelectasia? A atelectasia nada mais é do que o colapso, certo? De um colapso total ou parcial do pulmão ou do lóbulo pulmonar, tá? E isso vai acontecer, esse colapso acontece por quê? Lembram daquela estrutura que parece um cachinho de uva, conhecida como alvéolo? Então, a atelectasia vai surgir quando esses alvéolos ele passa por algum tipo de obstrução e ele se esvazia, ele murcha, fica murchinho e ele não realiza mais as trocas gasosas. Então, se ele não realiza a troca gasosa, vai fazer com que o paciente apresente algum dano na respiração, dificuldade respiratória, tá? E pode comprometer o pulmão desse paciente, levando à atelectasia, que é o colapso, tá? Lembrando mais uma vez, a atelectasia ela pode ser total, ou seja, comprometer todo o pulmão, ou ela pode ser parcial, comprometendo apenas um ou dois lóbulos, tá? Daqui a pouco a gente vai ver a anatomia do pulmão. Não sei se vocês lembram, certo? A gente vai ver o lóbulo direito, o pulmão direito, né? Que possui 3 lóbulos, lóbulo superior, médio e inferior. E o esquerdo que possui 2 lóbulos por conta do coração, tá? Que é o lobo superior e o lobo inferior. E a atelectasia é uma das complicações respiratórias mais comuns, principalmente após a cirurgia, em que o paciente ele recebe uma anestesia, certo? Geralmente essa anestesia inalatória, anestesia geral, tá? Então é muito comum pacientes que após procedimento cirúrgico, que passou por uma cirurgia geral, apresentem atelectasia, certo? Pode surgir em decorrência a outros problemas respiratórios, tais como inalação de objetos estranhos, tumores pulmonares, edema de pulmão, asma severa, ferimentos ou traumas no tórax, tá? A atelectasia, ela pode vir a ser muito grave, tá? Uma vez que ela vai reduzir a quantidade de oxigênio presente no nosso organismo, tá? Então, para que o nosso organismo ele funcione bem, muitos órgãos do nosso organismo precisam funcionar bem, precisa de oxigênio. Então, se esse oxigênio está comprometido, se está tendo uma grande redução dessa quantidade, pode, tá, comprometer e levar até o indivíduo a óbito. E aí uma imagem só para vocês verem, certo? Aqui é a anatomia do pulmão, tá? Então, o direito ele é dividido em 3 lóbulos, tá? Lóbulo superior, médio e inferior. E o esquerdo ele é apenas em 2 lóbulos, que é o lóbulo superior e o lóbulo inferior, tá? Por que o esquerdo só tem 2 lóbulos? Por conta da estrutura do coração. E aqui vocês podem observar o pulmão sadio, tá? E aqui o outro pulmão colapsado, ou seja, que está apresentando atelectasia. Só para ressaltar, geralmente, por exemplo, se o paciente ele está lá na mesa operatória e o médico pede para retirar um raio-x do pulmão e esse raio-x apresentar o pulmão dessa forma, é totalmente normal, tá? Porque após procedimentos cirúrgicos que se passam por anestesia geral, geralmente esses pulmões eles sofrem esse colapso diminuindo de tamanho, tá? E aí aqui a atelectasia na criança, vejam só, esse aqui o lóbulo, o pulmão esquerdo e o pulmão direito totalmente, praticamente todo comprometido, tá? E aqui são os alvéolos, tá? Alvéolos normais em uma pessoa saudável e os alvéolos colapsados, murcho, tá? Sem vida, devido a algum tipo de obstrução. Vejam aí a imagem, certo? Que nós vamos ter essa parte preta que é a presença do pulmão, tá? Esse aqui tá dando início a um colapso, certo?
Ó, aqui é a estrutura que está colapsada em tempos de desenvolver a telectasia. E aqui é o mesmo raio-x, só que de forma lateral. Então, qual é a principal causa da atelectasia? Tá? Essa atelectasia ela vai ser causada, como eu já falei, por algum tipo de obstrução, tá? E essa obstrução vai acontecer lá nos brônquios, tá? E essa obstrução ela pode ser devida a vários fatores. Quais são eles? Através de muco, através de tumores na via respiratória, objetos, alimentos, corpo estranho, aspirador até os brônquios. Pode apresentar por coágulos de sangue, conhecido como trombos, edema aguda do pulmão e estreitamento das principais vias respiratórias devido a algum tipo de infecção fúngica crônica, tá? Tuberculose, pneumonia, pneumotórax ou por pressão externa, como nos casos de traumas, de pancada, tá? E aí mais uma imagem só para vocês conhecerem. Aqui temos a anatomia pulmonar, certo? A traqueia. O último anel da traqueia se chama carina, onde vai ter a bifurcação dos brônquios, tá? Após esses brônquios, ele vai dar várias ramificações conhecidas como bronquíolos. E na porção inferior desses brônquíolos nós vamos encontrar os alvéolos, que são responsáveis pelas trocas gasosas. E aqui é um vídeo que eu quero passar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Só um minuto, gente, para ver se eu consigo colocar esse vídeo aqui para vocês. Caso eu não consiga, eu mando pro portal, tá bom? Não, gente, não tá indo. Vamos passar. Deixa eu ver se esse vai. Nem esse tá indo. Vamos lá. Enfim, não passou, mas eu envio para vocês, tá? Até porque eu tô devendo outros vídeos também. Então, quais são os fatores de risco para desenvolver a telectasia, tá? Então, crianças que nascem prematuras, pessoas que já têm problemas pulmonares como bronquite, asma, fibrose cística, pacientes que são acamados a longo período, tá? Cirurgias torácicas recentes, anestesias podem levar à telectasia, fraqueza dos músculos respiratórios, obesidade, criança na idade entre 1 a 3 anos, disfagia, que é a dificuldade de deglutir, de engolir alguma coisa, algum alimento. Tá? E os sintomas, o paciente ele vai apresentar uma dispneia, que é uma dificuldade respiratória, tá? Vai apresentar uma respiração rápida e bem superficial. Pode apresentar cianose. O que é a cianose? É quando esse paciente ele já começa a ter uma coloração meio que azulada, tá? Pode apresentar dor torácica, tosse, febre baixa. O diagnóstico da telectasia pode ser feito através de um raio-x de tórax, através de um ultrassom, por meio da oximetria ou gasometria arterial, pode ser através da tomografia computadorizada e broncoscopia. E só para entendermos o que é a broncoscopia, tá? Que é um exame realizado através de endoscopia da árvore brônquica, tá? E esse tipo de exame consiste na introdução de um tubo, tá? Pelo nariz, até atingir a árvore brônquica, até atingir os bronquíolos, tá?
que leva na sua extremidade uma câmera que vai permitir visualizar o interior da traqueia e dos brônquios. Só voltando aqui para vocês entenderem o que é a árvore brônquica, tá? Então, a árvore brônquica é justamente essas estruturas aqui que compõem os bronquíolos. E aí é uma imagem, certo? Mostrando um médico realizando esse tipo de exame, tá? Introdução do broncoscópio, que é um tubo que ele vai até a árvore pulmonar, certo? A fim de identificar possíveis alterações. O tratamento da atelectasia é se essa atelectasia, né, atingir pouca área do pulmão, pequenas áreas, essa atelectasia ela pode ser tratada, certo? Em casa mesmo, sem nenhum risco à saúde, ok? Pode envolver a remoção ou encolhimento da área afetada com cirurgia, quimioterapia ou radioterapia, já fiz, tá? Pacientes que fizeram ou farão cirurgias nas vias respiratórias, é importante usar técnicas para respirar fundo e ajudar a expandir a área colapsada, tá? Essas técnicas, esses exercícios são realizados principalmente através da fisioterapia respiratória, ok? Pode ser feito também drenagem postural, tá? Através de fisioterapia, tapotagem, que também é fisioterapeuta que realiza, e oxigenoterapia. Medicações. Quais são as medicações utilizadas em um paciente que apresenta atelectasia? Broncodilatadores, certo? Porque vai facilitar a respiração desse paciente. Pode utilizar acetilcisteína, que vai ajudar o muco a ficar mais fino, para que esse muco ele possa ser eliminado através da tosse. E o pulmozine, tá? Que é um medicamento usado para limpar os tampões de muco em crianças. E aí eu pergunto para vocês, quais são os cuidados de enfermagem que a gente deve ter com o paciente que apresenta atelectasia, né? Fica aí a pergunta, espero que vocês me respondam. Vou colocar a atividade de hoje, tá certo? Lá no portal de vocês, certo? Sobre esse conteúdo que a gente viu sobre distúrbios respiratórios, tá ok? A nossa aula encerra aqui. Desde já eu agradeço a participação de vocês, peço desculpa qualquer coisa pelos transtornos, certo? Até porque esse método, né, é novidade para a gente também como professor, então a gente está se adaptando, certo? Embora eu prefira estar ali pertinho de vocês, contato visual com vocês. Mas é uma fase, vai passar e vai dar tudo certo. Então, eu espero vocês próxima quarta-feira, tá certo? Na nossa próxima aula, que será online, tá bom? Tchau, boa noite, né? Tenham um bom dia aí também e até a próxima.